Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que pode te interessar, por favor, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Tenho um caso solucionado da Inglaterra para compartilhar esta semana. Quando uma jovem linda e inspiradora desapareceu repentinamente numa noite de maio de 2013 e a polícia foi acionada, logo uma pessoa de interesse foi identificada. No desaparecimento dela, a família conseguiu informar aos detetives quem ela iria visitar na noite em questão. E quando investigaram mais a fundo o passado desse indivíduo, descobriram um passado incrivelmente sombrio e obsessões perturbadoras que ele tinha, que até mesmo os próprios pais dele já haviam alertado as autoridades antes desse caso. Mas parece que a falha das autoridades em realmente agir e responder a esses sinais de alerta acabou selando o destino de uma adolescente que tinha tanto pela frente. Um futuro tão brilhante pela frente, um futuro que foi cruel e friamente arrancado dela. Este vídeo contém temas pesados como abuso sexual, estupro, necrofilia e descrições de pornografia violenta. Recomenda-se discrição ao espectador. Neste caso da semana, voltamos mais de 12 anos para a primavera de 2013 em Talford, que é uma cidade localizada no condado de Shropshire, na região oeste de Midlands, na Inglaterra. Esta é Georgia Williams, uma jovem de 17 anos que morava em Talford com a família em 2013. Georgia Williams nasceu em 7 de setembro de 1995, filha de Steve e Annette Williams, e era uma das duas filhas do casal. Ela tinha uma irmã mais velha, Scarlett, cerca de 5 anos mais velha. Acredito que parece que Georgia teve uma infância muito feliz na maior parte do tempo com sua família. O pai dela, Stephen, na verdade trabalhava na polícia, ele era detetive na força policial de West Mercier, e aos 17 anos Georgia parecia estar vivendo uma vida muito feliz. Ela era descrita como muito animada, amigável, carinhosa e popular. Ela tinha muitos amigos, embora a vida nem sempre fosse tão feliz e positiva para Georgia. Parece que quando era mais nova e estava no ensino fundamental, Georgia sofreu um pouco de bullying de alguns colegas. Ela foi provocada e importunada, e apesar desse período difícil, tenho certeza de que isso ajudou a moldar quem Georgia se tornaria. Porque na adolescência, Georgia decidiu que faria tudo o que pudesse para ajudar outras vítimas de bullying. Quando foi para a faculdade, Georgia se tornou conselheira estudantil e mentora de outros alunos. E ela procurava especificamente ajudar outras crianças que estavam passando por bullying. Só deixando claro que estava lá por eles, Georgia era uma jovem muito gentil. Ela também era a representante de turma na faculdade e foi descrita como um exemplo completo, sendo um modelo para seus colegas. E além de ter muitos amigos com quem era muito próxima, Georgia também era muito ligada à família, pais e irmã. Scarlett, eu tenho uma citação aqui da Scarlett, ela disse sobre a Georgia. Ela era a primeira pessoa a quem eu recorria para fofocas, a primeira para conselhos, a única pessoa em quem eu realmente podia confiar. Apesar das brigas, ela era minha melhor amiga. Ela disse que Georgia era, abre aspas, a pessoa mais bonita que conheço. Os pais dela também descreveram Georgia como sendo muito moleca. Ela amava estar ao ar livre, ela adorava esportes. Ela fazia parte dos cadetes da Força Aérea Real e seu objetivo, seu sonho, era trabalhar na Força Aérea Real. Um dia, quando fosse mais velha, queria voltar a trabalhar como paramédica militar. Georgia só queria ajudar. Ela era uma pessoa tão generosa e carinhosa, sua vida era dedicada a ajudar os outros. Ela claramente faria qualquer coisa por qualquer um, e é evidente que teria ido longe na vida. Ela tinha um futuro tão promissor, mas tragicamente o futuro era algo que a jovem de 17 anos, Georgia Williams, na verdade nunca chegaria a ver. Quando, de repente, em um dia de maio de 2013, completamente do nada, ela pareceu simplesmente desaparecer misteriosamente. A data era 26 de maio de 2013. Era domingo e o dia começou de forma muito agradável para Georgia. O tempo estava realmente agradável lá fora, então a família dela decidiu fazer um churrasco e, pelo que dizem, Georgia se divertiu muito no churrasco.
Por volta das 19h30, Georgia saiu de casa dizendo à família que encontraria uma amiga. Ela disse à família que não ficaria fora por muito tempo, talvez algumas horas, e que voltaria para casa ainda naquela mesma noite. E com isso ela saiu, só que ela não voltou para casa. As horas passaram e Georgia nunca voltou, o que parecia muito estranho. Então, sua mãe Lynette mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem e se ela voltaria logo para casa. E Georgia respondeu. Ela disse algo como: sim, tudo certo. Encontrei alguns amigos e vou ficar com eles um tempo. Não se preocupe, te vejo depois. Os pais dela acharam isso normal. Eles não se importaram que ela fosse ficar fora por mais um tempo e mais uma vez esperavam que ela voltasse mais tarde naquela noite. Então eles mesmos foram para a cama, foram dormir. Eles não achavam necessário esperar acordados por Georgia, pois ela tinha 17 anos e era muito responsável. No entanto, quando os pais dela acordaram na manhã seguinte, eles verificaram o quarto de Georgia e ela não estava lá, ela não estava na cama. Parecia que ela não tinha voltado na noite anterior, mas por que tanta preocupação? Lynette, mãe de Georgia, mandou outra mensagem perguntando onde ela estava e por que não voltou para casa. Georgia respondeu que passou a noite na casa de uma amiga e haveria mais tarde. E ela também disse nessa mensagem que o celular estava com pouca bateria e provavelmente iria desligar em breve. E só isso. Essa última parte da mensagem da Georgia sobre o celular estar com pouca bateria foi meio que suficiente para fazer os pais dela pensarem isso. Algo não estava certo aqui, porque de novo Georgia era uma jovem muito responsável. Ela não era do tipo que deixava a bateria do celular acabar assim. E também ela não era do tipo que simplesmente decidia passar a noite fora sem avisar os pais. Tudo isso era muito fora do comum para ela. Algo nessa mensagem de texto parecia muito estranho vindo da Lynette, mas ela esperou, a família dela esperou. Georgia garantiu aos pais nas mensagens que voltaria. Então, naquela segunda-feira, dia 27, eles esperaram a Georgia entrar pela porta, mas ela nunca entrou. Chegou a terça-feira, 28 de maio de 2013 e ainda não havia sinal da Georgia. Ela ainda não tinha voltado para casa. E acho que foi nesse dia que os pais dela souberam com certeza que algo estava errado, porque eles sabiam que a Georgia tinha planos para esse dia. Terça-feira, ela teria aula de direção. Ela também deveria ir a um festival de música, acho que com amigos, e simplesmente não apareceu, não foi nem para a aula, nem para o festival. Então, o pânico realmente começou a tomar conta do Steve e da Nat Williams. Eles ligaram para os amigos da Georgia perguntando se sabiam onde ela estava, mas ninguém sabia. Eles contataram o namorado dela, Matt, que também disse não saber onde Georgia estava. Eles seguiram mandando mensagens e ligando para o celular da Georgia, mas ela parou de responder e não atendeu mais. Mais tarde, naquele dia, os pais dela acionaram a polícia e registraram um boletim de pessoa desaparecida. 2 dias após verem a filha pela última vez, a polícia colheu o depoimento de Steve e Nat, pedindo mais detalhes sobre o dia 26 de maio, quando viram Georgia pela última vez. Eles contaram sobre o churrasco em família e o que aconteceu depois. Georgia tinha saído para encontrar uma amiga e eles realmente conheciam a amiga que Georgia pretendia encontrar. O nome dele era Jamie Reynolds. Jamie era vários anos mais velho que Georgia. Obviamente ela tinha 17 anos e ele estava no início dos 20. Ele tinha 23 anos. Acho que ele estudou com a irmã mais velha da Georgia, Scarlett. Ele também morava em Talford, especificamente ele morava em uma área chamada Wellington, em Talford. Ele morava com os pais, e ele e Georgia se conheciam porque, na verdade, trabalhavam juntos. Ambos trabalhavam nesse posto de gasolina local. Esse foi o primeiro emprego de Georgia. Ela trabalhava lá meio período para ganhar um extra. E sim, eram colegas, mas também se tornaram amigas próximas. Jamie e Georgia... Parece que Jamie meio que gostava da Georgia como algo mais do que uma amiga. Apesar do fato de que ele era um adulto e ela ainda era tecnicamente uma criança, ele tinha uma queda por ela, gostava dela romanticamente e deixou isso claro para a Georgia, mas ela sempre o rejeitava de forma muito delicada. Ela não sentia o mesmo, quer dizer, como sabemos, ela já tinha um namorado.
Ela só dizia a Jamie que gostava muito de ser sua amiga. Ela só queria mantê-lo como amigo, e assim eles continuaram amigos, continuaram aproveitando a companhia um do outro no trabalho, e os pais de Georgia, Steve e Lynette, sempre acharam que Jamie parecia um rapaz muito gentil. Ele sempre era muito amigável, educado e conversador quando eles iam ao posto de gasolina, porém, sem que eles soubessem. Essa postura amigável e educada que Jamie Reynolds parecia demonstrar, bem, parecia ser apenas isso. Uma encenação, uma fachada que ele usava quase como para esconder uma personalidade muito mais sombria e perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. Veja, quando a polícia foi informada de que Georgia estava desaparecida e que ela tinha ido para a casa de Jamie Reynolds na última noite em que foi vista, no dia 26 de maio, a polícia decidiu investigar um pouco sobre Jamie e seu passado. Eles colocaram o nome dele no sistema para ver se ele já tinha tido algum envolvimento com a polícia antes, e na verdade ele já tinha. Acontece que nos últimos 5 anos, a polícia foi contatada algumas vezes sobre comportamentos alarmantes apresentados por Jamie Reynolds, incidentes em que ele realmente atacou outras jovens. O primeiro registro foi feito em 2008, então Jamie teria cerca de 18 anos na época. Aparentemente, ele atraiu uma jovem de 16 anos para sua casa pedindo que ela posasse para algumas fotos que ele poderia tirar. Ele era um fotógrafo entusiasmado, disse a ela que estava fazendo um projeto de fotografia e que queria que ela fosse sua modelo. No entanto, logo ficou claro que, na verdade, essa não era a intenção dele. Ele tentou convencer essa garota a subir, provavelmente para o quarto dele. Mas quando ela disse não e o rejeitou, ele literalmente a agarrou pelo pescoço e tentou estrangulá-la. Felizmente, essa garota conseguiu lutar contra Jamie, conseguiu empurrá-lo e chamou a polícia. Você acredita nisso? Ele nunca foi realmente punido por isso. Ele literalmente agrediu uma jovem tentando estrangulá-la e não foi acusado de nada. A polícia literalmente só deu uma advertência para ele, uma advertência verbal, um tapinha no pulso. Basicamente, só disseram para ele não fazer de novo, e foi isso. A polícia foi embora e ele saiu impune desse ataque. E o que é incrivelmente assustador é que aspectos desse incidente pareciam muito semelhantes ao que Georgia tinha contado aos pais antes de sair de casa para encontrar Jamie Reynolds no dia em que desapareceu. Como falei, Jamie era um fotógrafo entusiasmado, e Georgia contou isso aos pais. O motivo pelo qual ela ia se encontrar com ele naquele domingo à noite era porque ele queria que ela fosse modelo. Durante outra sessão de fotos, ele trabalhava nesse projeto fotográfico. Georgia sabia o quanto ele gostava de tirar fotos e queria ajudá-lo, ajudando como modelo. Os pais dele estavam viajando de férias na Itália naquele fim de semana, então Jaime ficou sozinho em casa. Naquele domingo à noite, Georgia aceitou ir até lá para a sessão de fotos. Mas agora ela estava desaparecida e, de novo, as circunstâncias em torno do desaparecimento dela pareciam ainda mais alarmantes. Quando a polícia percebeu que 5 anos antes, Jamie Reynolds tinha atraído outra jovem para a casa dele com o mesmo pretexto de que fariam uma sessão de fotos. E, em vez disso, ele a atacou, mas esse não era o único fato assustador no passado de Jaime. Apenas alguns anos depois desse primeiro ataque, em 2011, a polícia foi novamente acionada depois que Jamie Reynolds deu ré de propósito com seu carro em outro carro que pertencia a uma jovem com quem ele trabalhava. Segundo relatos, ele havia demonstrado interesse nessa mulher, um interesse romântico, mas ela não estava interessada. Ela o rejeitou e ele respondeu a isso sim, batendo de propósito no carro dela. Quase como uma forma dele dizer para ela: como você ousa? Como você ousa me rejeitar? Ele simplesmente não conseguia lidar com a rejeição, não conseguia lidar com mulheres dizendo não para ele. Mas, mais uma vez, a polícia realmente não fez nada. Eles literalmente consideraram isso apenas um acidente de trânsito, mas na realidade estava longe de ser acidental. Então, mais uma vez, ele saiu impune 2 anos depois, em fevereiro de 2013. Então, apenas alguns meses antes desse caso acontecer. Ele atraiu outra jovem para o endereço dele e, na verdade, trancou ela lá dentro. Ele trancou ela na casa dele, trancou as portas e se recusou a deixá-la sair.
Alegando que não conseguia encontrar as chaves, ele continuou tentando persuadi-la a ficar, passar a noite, mas ela disse não. E, eventualmente, ele fingiu encontrar as chaves de novo, destrancou a porta e ela conseguiu escapar. Então, de novo, outro caso em que Jamie Reynolds mostrou comportamentos extremamente alarmantes e assustadores com jovens mulheres. E adivinha o que mais os detetives descobriram quando começaram a investigar o passado dele? Quando Georgia foi dada como desaparecida, eles descobriram que até os próprios pais de Jamie já tinham contatado a polícia sobre ele antes. O motivo era por causa da obsessão dele, muito perturbadora por pornografia violenta. A mãe e o padrasto dele encontraram tantas imagens e vídeos indecentes no computador de Jamie, mostrando atividades sexuais muito violentas contra mulheres. Ele literalmente tinha milhares e milhares de fotos e vídeos pornográficos em seus dispositivos eletrônicos. Novamente, a maioria deles era muito violenta, explícita e agressiva por natureza. Ficou claro que ele gostava de assistir conteúdos pornográficos em que mulheres jovens estavam sendo machucadas e feridas. Em particular, ele gostava de assistir conteúdos em que mulheres estavam sendo estranguladas, ou enforcadas, estranguladas com corda e laços no pescoço. Isso era claramente o que mais dava satisfação sexual para ele. Ele também gostava de assistir vídeos de homens cometendo necrofilia com mulheres, onde uma mulher fingia estar morta no pornô e um homem abusava sexualmente do corpo dela. E novamente, ao encontrar isso no computador de Jamie, a mãe e o padrasto dele ficaram tão alarmados, tão perturbados e preocupados que eles mesmos literalmente entraram em contato com a polícia porque não sabiam o que fazer, sabiam que isso não era normal, sabiam que não era normal um garoto ser tão obcecado por pornografia muito violenta, então eles procuraram as autoridades para pedir ajuda. Acho que isso ocorreu entre o primeiro ataque dele em 2008 e o segundo incidente em 2011, quando bateu no carro da garota após ser rejeitado. Mas, novamente, a polícia mal fez algo a respeito. Acho que ele pode ter sido encaminhado para outros órgãos, como os serviços sociais, para aconselhamento e terapia. Um médico que avaliou Jamie Reynolds o descreveu como, abre aspas, um risco significativo para outras pessoas. Mas, mesmo assim, nada foi realmente feito. Seus comportamentos extremamente alarmantes e voláteis claramente não foram levados a sério pelas autoridades. E agora, na primavera de 2013, Jamie Reynolds estava novamente no radar deles, desta vez em relação ao desaparecimento de Georgia Williams. Então, a primeira coisa que a polícia fez foi ir até o endereço de Jamie para ver se Georgia estava lá, mas na verdade ela não estava. Não havia sinal dela na casa dele e também não havia sinal de Jamie. A polícia não fazia ideia de onde ele estava e, então, numa tentativa de localizá-lo, uma das primeiras ações da polícia ao identificar Jamie Reynolds como suspeito foi checar câmeras de circuito fechado de televisão e reconhecimento automático de placas em busca de registros do carro dele. A van branca do padrasto dele era usada pelo Jamie. E a polícia queria usar o reconhecimento automático de placas, para tentar rastrear os movimentos dele. Os movimentos da van desde o desaparecimento da Georgia, e o que eles descobriram foi que no dia em que a Georgia foi dada como desaparecida, 2 dias após ela ser vista pela última vez em 28 de maio de 2013, Jamie estava em Glasgow, Escócia, cerca de 5 horas de carro de Talford. Então ele tinha ido muito longe, quase parecia que talvez ele estivesse fugindo. Eles conseguiram imagens de câmeras de segurança do Jamie em Glasgow no dia 28 de maio, onde a van dele estava estacionada. E Jamie foi literalmente visto nessas imagens parado do lado de fora da van dele, trocando de roupa. Ele trocava de roupa nas imagens das câmeras de segurança, o que parecia muito estranho. Por que ele estava trocando de roupa? Havia algo nas roupas dele, sangue talvez, que ele não queria que as pessoas vissem? A polícia conseguiu finalmente rastrear Reynolds até um hotel onde ele estava hospedado em Glasgow, no centro da cidade. Mas, novamente, ao chegarem, não havia sinal de Georgia no quarto do hotel. Ela não estava lá. A polícia perguntou a Jamie se ele sabia onde ela estava, e ele disse que não fazia ideia de onde ela estava. Mas, é claro, a polícia não acreditou nele e por isso ele foi preso.
Ele foi imediatamente preso sob suspeita de sequestro. Ele foi preso em seu hotel em Glasgow e levado de volta para Telford. Isso foi em 29 de maio, apenas um dia após o boletim de desaparecimento ser registrado. Após a prisão, o endereço de Jamie em Wellington foi revistado de forma adequada, ao contrário da busca anterior, que só procurava sinais dele ou de Georgia. Mas agora procuravam outras evidências que pudessem indicar dano sofrido por Georgia em sua casa. Então, policiais foram enviados e uma busca extensa começou. E uma coisa que eles acabaram encontrando foi um cartão SIM. Então, a polícia analisou esse cartão SIM. E enquanto alguém havia tentado apagar vários arquivos dali, claro, a polícia tem seus próprios métodos para recuperá-los, e quando foram recuperados, eles revelaram a verdade chocante sobre o que exatamente aconteceu com a jovem desaparecida de 17 anos, Georgia Williams. A suspeita da polícia estava correta. Ela havia sofrido um grave dano nas mãos de Jamie Reynolds naquela casa e agora a polícia podia provar isso. Pelo conteúdo desse cartão SIM, descobriu-se que Jamie Reynolds havia tirado fotos do antes, durante e depois do assassinato brutal de Georgia Williams. As primeiras fotos tiradas de Georgia pareciam ser bem no início da sessão de fotos. Como sabemos, ela havia concordado alegremente em ser modelo para Jamie Reynolds. Ele havia dito a ela que queria seguir carreira em fotografia, e ela queria ajudá-lo com isso, queria ajudá-lo a montar um portfólio. No entanto, na verdade, tudo isso fazia parte do engano de Jamie. Ele enganou Georgia, fazendo-a acreditar que seria apenas um ensaio fotográfico normal, quando na realidade ele tinha um plano muito mais sinistro para ela. Naquela noite, Jaime fez Georgia acreditar que queria criar uma imagem em que parecesse que ela estava quase flutuando. Então, quando ela chegou ao endereço dele, trocou de roupa e vestiu o que ele queria que ela usasse. E as fotos mostraram que ele fez Georgia ficar em cima de uma caixa, ele fez ela ficar em cima de uma caixa, que eu acredito que estava logo abaixo da abertura do sótão ou da portinhola do sótão. Na casa dele, ele colocou um remo longo de madeira de um barco a remo atravessando o vão da portinhola do sótão, que ele prendeu a um corrimão. E então, pendurada nesse remo, estava uma corda. Uma forca que Jaime tinha feito ou comprado, e ele fez parecer para Georgia que queria que ela ficasse em cima dessa caixa com a forca em volta do pescoço. E então ele iria distorcer e editar as imagens depois para fazer parecer que ela estava flutuando. Acho que Georgia fez isso sem pensar muito. Como ele pediu, ela ficou na caixa com a corda no pescoço e Jamie ainda a algemou. E então ele começou a tirar fotos e Georgia estava completamente alheia ao que Jamie planejava fazer em seguida. As fotos no cartão SIM revelaram que Jamie então empurrou Georgia para trás. Ele chutou a caixa em que ela estava em pé, de modo que Georgia ficou pendurada apenas pelo pescoço nessa forca. Então ele assistiu. E ele tirou fotos enquanto Georgia começava a lutar por sua vida, sendo estrangulada por essa corda, ofegando por ar e, por fim, morreu. Quero dizer, você consegue imaginar o medo e a traição que ela deve ter sentido nesses momentos? Ela fazia isso como favor para Jaime? Era mesmo muito gentil. Ela queria ajudá-lo na carreira de fotografia e achava que ele era um amigo, alguém em quem podia confiar. Então deve ter sido absolutamente devastador e assustador para Georgia quando ela percebeu qual era o plano dele o tempo todo. Só de pensar que seus últimos momentos foram de luta e sofrimento, ofegando enquanto era estrangulada por essa corda. E ele estava lá apenas assistindo e aproveitando cada segundo disso. Tudo isso era para o próprio prazer sexual dele, já que sabemos que ele tinha essas fantasias sexuais de ver mulheres sendo estranguladas e com laços em volta do pescoço. Esse era o tipo de pornografia que ele gostava de assistir, e ele queria recriar isso ele mesmo. Ele queria transformar suas fantasias doentias em realidade. Depois que Georgia morreu, ele então tirou mais fotos do corpo dela. Ele até carregou o corpo dela para a cama dos pais dele e tirou fotos dela deitada lá. Ele tirou fotos de Georgia nua, sem roupas. Ele fotografou-se nua ao lado do corpo de Georgia. Ele tirou fotos dele abusando sexualmente e violentando o corpo de Georgia. Ele levava o corpo dela por vários cômodos e tirava mais fotos. Foi horrível.
Eu nem consigo começar a imaginar o quão traumático deve ter sido para os policiais que tiveram que ver essas fotos perturbadoras. Mas o cartão SIM com fotos do assassinato da Geórgia não foi a única coisa que a polícia achou ao vasculhar o endereço dele. Eles também encontraram essas histórias que Jamie Reynolds havia escrito, mais de 40 histórias de fantasia sexual, todas novamente escritas por ele mesmo. E, na verdade, muitas dessas histórias eram sobre mulheres que ele realmente conhecia na vida real, incluindo a Geórgia. Antes de sua morte, ele escreveu uma história chamada A Surpresa de Georgia Williams e detalhava como ele iria matá-la e o que faria com o corpo dela depois. E era exatamente como as imagens que ele tirou durante o assassinato dela. Ele seguiu essa história quase como se fosse um roteiro, e isso só mostra o quão incrivelmente calculado e premeditado foi esse crime. Jamie planejava há semanas, talvez meses, o que faria com Georgia antes da morte dela. Quando exatamente ele escreveu essa história? Ele agia como se fosse amigo de Georgia, quando, na verdade, o tempo todo ele estava planejando o assassinato brutal dela para seu próprio prazer sexual doentio. Então agora, após essa busca, a polícia chegou à conclusão trágica de que sim, isso foi um assassinato. Eles não sabiam onde Georgia e seu corpo estavam, mas agora tinham certeza de que ela estava morta e Jamie era o responsável. Mas precisavam encontrá-la. Ficou claro que Jamie não diria onde ela estava. Ele não iria cooperar com a polícia, então a polícia teria que tentar continuar a juntar os passos de Jamie nos dias após o crime. Eles obviamente sabiam disso. Georgia foi morta no endereço de Jamie em Wellington na noite de 26 de maio de 2013 e ele foi preso em seu hotel lá em Glasgow 3 dias depois. Então a polícia agora precisava descobrir onde ele esteve nesse intervalo de tempo, para onde ele viajou para se livrar do corpo de Geórgia. Novamente, tentaram rastreá-lo pelo reconhecimento automático de placas e câmeras de circuito fechado de televisão para localizar sua van. Também passaram a rastrear a localização dos dados do celular dele nesse período, fazendo o máximo para reconstruir uma linha do tempo, reunindo onde ele esteve antes de chegar a Glasgow, e conseguiram isso. Eles conseguiram imagens de câmeras de segurança dele em um posto de gasolina abastecendo a van do padrasto dele. A polícia suspeitava que o corpo da Geórgia estava na traseira da van enquanto ele abastecia. Esse era um posto de gasolina no Oswestry Services, em Shropshire. Ele esteve lá no início da tarde do dia 27 de maio. Eles também conseguiram imagens de câmeras de segurança de Jamie em um cinema em Wrexham, que fica no nordeste do país de Gales, não muito longe da fronteira com a Inglaterra. Descobriu-se que ele foi ao cinema para assistir Velozes e Furiosos. Novamente, acredita-se que o corpo de Geórgia estava apenas na van dele, no estacionamento do cinema. Ele simplesmente a deixou lá dentro enquanto entrou para assistir ao filme. Quero dizer, isso por si só já mostra o quão completamente perturbado esse homem era, o fato de que ele conseguia ir ao cinema e assistir a um filme, sabendo que o corpo da garota que ele acabou de assassinar estava no porta-malas do carro dele lá fora. E, novamente, foi muito perturbador para a polícia ver o quão normal e casual Jamie agiu nas imagens das câmeras de segurança do cinema. Não havia pânico, medo, ansiedade ou remorso. Ele parecia novamente completamente bem e normal, apesar do que tinha acabado de fazer, para também ajudar nos esforços deles de reconstruir os passos de Jamie nos dias após a morte de George. Além de analisar câmeras de reconhecimento automático de placas e circuito fechado de televisão, a polícia também pediu informações ao público. Divulgaram imagens e a placa da van de Jamie à imprensa, pedindo que quem a visse entre 26 e 29 de maio de 2013 se apresentasse. E esse apelo acabou levando a uma dica muito importante na investigação. Uau! Na verdade, eles receberam algumas dicas. Pessoas relataram ter visto a van e Jamie novamente em Wrexham. Também foi relatado que ele foi visto em Cheshire, noroeste da Inglaterra. Ele meio que esteve por toda parte durante o tempo em que estava foragido. Acho que fico pensando se, na cabeça dele, ele estava pensando: se eu viajar para vários lugares diferentes, vai ser mais difícil para a polícia me rastrear ou algo assim. Mas houve um avistamento em particular que acabou sendo extremamente significativo.
Membros do público se apresentaram dizendo que acreditavam ter realmente ajudado Jamie Reynolds em uma estrada entre as cidades de Ruthin e Wrexham, no norte do país de Gales. Eles contaram à polícia que ele tinha realmente atolado sua van na lama nessa estrada e então esses membros do público pararam para ajudá-lo. E então a polícia começou a investigar, fazendo algumas pesquisas sobre esse local e a área ao redor de onde a van dele tinha atolado no norte do país de Gales. Eles notaram que era uma área bem tranquila e remota, com uma passagem de montanha arborizada próxima. Ficava bem perto da passagem Nantwich. Então eles começaram a pensar, será que esse poderia ter sido o lugar onde Jaime se desfez do corpo de Georgia? É por isso que ele foi até lá? Então equipes de busca desceram para essa área, esse bosque. E no dia 31 de maio de 2013, 5 dias depois que ela foi morta e 3 dias após ter sido reportada como desaparecida, eles encontraram o corpo nu de Georgia Williams. Ela estava quase sem nenhuma cobertura. Jamie mal tentou esconder o corpo dela na floresta, não estava enterrado e já estava bem decomposto. A essa altura, obviamente, ela já estava do lado de fora, exposta ao tempo, então ela precisou ser identificada positivamente pelos registros dentários. Após a descoberta do corpo de Georgia, Jamie Reynolds foi acusado de assassinato e, embora inicialmente tenha negado envolvimento, disse não saber o que aconteceu com ela. Eventualmente, ele mudou essa versão e começou basicamente a alegar que tinha amnésia. De repente, quando foi confrontado com as provas, as evidências incriminadoras contra ele, ele começou a alegar que estava sofrendo de perda de memória. Sim, as evidências indicavam que ele era responsável pela morte de Georgia, mas ele realmente não se lembrava de ter cometido o crime. Ele disse que de vez em quando tinha pequenos flashes de si mesmo carregando o corpo de Georgia, mas era só isso. Isso era tudo o que ele conseguia lembrar. Ele alegava que o cérebro dele simplesmente bloqueava qualquer outra coisa, qualquer outra lembrança do ataque e das consequências. Quando chegou o momento do julgamento, ficou claro que Reynolds não demonstrou nenhum remorso. Aparentemente, ele sorria e ria antes de entrar na sala do tribunal, e então, uma vez lá dentro, ele era o oposto. De repente, ele ficava muito quieto e agia como se estivesse bastante ansioso e tímido. Claramente era mais uma fachada que ele colocava, talvez uma tentativa de fazer as pessoas sentirem pena dele ou algo assim. No começo, Jamie Reynolds declarou-se inocente, então parecia que ele iria tentar. Depois ele mudou isso, eu acredito. No primeiro dia do julgamento, em 2 de dezembro de 2013, ele mudou sua declaração para culpado antes de ser sentenciado. Jamie Reynolds foi examinado por um psiquiatra que, na verdade, disse que acreditava. Se Jamie não tivesse sido pego por esse crime, ele teria se tornado um serial killer. Ele era tão perigoso para as pessoas, especialmente mulheres, que certamente atacaria de novo. E por esse motivo, devido ao risco que ele representava, o juiz acabou dando a ele uma sentença de prisão perpétua, que é a pena máxima possível no Reino Unido. Isso significa que ele nunca será libertado da prisão ou terá direito à liberdade condicional. Na época da sentença, Jamie Reynolds era uma das pessoas mais jovens, talvez a mais jovem, a receber prisão perpétua no Reino Unido. Mas quero dizer, foi necessário. Novamente ficou claro para o juiz o quanto ele representava uma ameaça para as mulheres. A maneira como ele cometeu esse crime foi tão astuta e tão calculada, desde escrever sobre o assassinato da Georgia e outras histórias sádicas, até planejar para que ela viesse à sessão de fotos. Enquanto os pais dele estavam na Itália e ele estava sozinho em casa, ele preparou tudo. Antes da Georgia chegar, ele preparou o laço com o remo do barco. Do alçapão do sótão, ele separou algemas e as roupas que queria para a Georgia. Ele se certificou de que havia espaço no cartão SIM para tirar fotos e depois, após o crime, fez o possível para encobrir seus rastros. A polícia conseguiu determinar que Jamie foi, de fato, quem enviou aquelas mensagens de texto para a mãe de Georgia do telefone dela. As mensagens em que ela dizia que encontrou alguns amigos e ia sair com eles. Então, para não se preocupar, Georgia já estava morta quando aquelas mensagens foram enviadas. E então Jamie fugiu novamente com o corpo dela. Como mencionei antes, ele viajou para vários lugares diferentes na van do padrasto dele, presumivelmente para confundir a polícia e despistá-los.
E ele se desfez do corpo da Georgia naquela área remota e arborizada no norte do país de Gales, obviamente esperando que ela nunca fosse encontrada, mas felizmente ela foi. E ele foi. Graças a Deus ele não saiu impune disso e graças a Deus pela prisão perpétua. Essa sentença só é dada aos criminosos mais perversos e perigosos. E Jamie Reynolds claramente se encaixa nessa categoria. Jamie Reynolds tentou recorrer da sua sentença, mas é claro, esse recurso foi rejeitado. E novamente ele permanecerá atrás das grades até o dia em que morrer, após o assassinato de George. Uma revisão de caso sério da polícia de West Mercier foi conduzida para analisar possíveis má conduta e falhas da corporação em seu relacionamento com Jamie Reynolds antes da morte de George. Porque, como sabemos, como discutimos anteriormente, ele realmente tinha um passado criminal. Ele foi denunciado à polícia algumas vezes depois daquele ataque a uma garota em 2008, quando tentou estrangulá-la. Depois daquele incidente em 2011, quando ele bateu propositalmente no carro de outra garota, simplesmente porque ela o rejeitou. E, de novo, até a própria mãe e o padrasto dele entraram em contato com a polícia porque estavam preocupados com a pornografia extremamente violenta que encontraram nos dispositivos eletrônicos dele. Pornografia que mostrava mulheres sendo agredidas, estranguladas e penduradas em forcas, literalmente idêntico ao que Jamie acabou fazendo com Georgia. A polícia estava ciente de todas essas coisas e mesmo assim não fez nada. Só deram a ele uma advertência verbal, claramente não levaram o comportamento perturbador a sério. Ele demonstrou um comportamento sério, que claramente era um sinal de alerta do que ele faria mais tarde. A análise concluiu, em última instância, que Georgia Williams realmente foi negligenciada, tanto pela polícia quanto pelos órgãos de assistência social, porque eles também tiveram contato com Jamie Reynolds antes do assassinato de Georgia e não o identificaram como um risco sério para mulheres. Acreditava-se que, se esses órgãos e a polícia tivessem tomado as devidas providências em relação a Jamie Reynolds após seus ataques anteriores, o assassinato de Georgia poderia ter sido evitado. Ela ainda poderia estar viva hoje, segundo a conclusão da revisão. A polícia de West Mercier insistiu que lições foram aprendidas com essa tragédia e que fariam mudanças consideráveis na corporação e na forma como lidam com pessoas como Jamie Reynolds no futuro para garantir que algo assim nunca aconteça novamente. A corporação também pediu desculpas à família de Georgia, Steve e Lynette Williams. Quero dizer, se você se lembra, Steve era basicamente colega deles. Ele mesmo trabalhava para a polícia de West Mercier, então posso imaginar que para Steve isso deve ter parecido ainda mais uma traição. Ele e sua filha ficaram decepcionados com os colegas de trabalho. Acho que só podemos esperar que estejam dizendo a verdade nisso. Lições realmente foram aprendidas com esse crime horrível, um crime que novamente nunca deveria ter acontecido para começo de conversa. Foi também após o assassinato de Georgia que sua família e amigos criaram o Fundo Georgia Williams. O fundo incluía representantes de várias organizações locais, incluindo o Corpo de Treinamento Aéreo do qual ela fazia parte e sua antiga faculdade. Ele foi criado como um legado para Georgia e uma forma de lembrar as pessoas de como ela era altruísta e o quanto ela só queria ajudar os outros. Eles querem ajudar jovens a conquistar objetivos e sonhos. Ajuda esses jovens oferecendo bolsas e programas de auxílio e é administrada totalmente por voluntários, contando com doações generosas do público. Eles organizam eventos e campanhas para arrecadar fundos para a fundação e tem uma página de doações online, que, é claro, vou deixar linkado na caixa de descrição abaixo, caso alguém que esteja assistindo queira fazer uma contribuição. Vou deixar um link abaixo para o livro de memórias de Lynette Williams. Ela escreveu um livro sobre o assassinato horrível de sua filha, chamado Ari Georgia, que inclusive ganhou o prêmio Impact for Change no True Crime Awards no ano passado. Então, com certeza, confira se você quiser saber mais sobre Georgia e a história dela. E isso nos leva ao final deste caso, que conclui o trágico caso de Georgia Williams. Um caso muito, muito triste e também muito revoltante. É inacreditável que, mais uma vez, aqueles sinais de alerta apresentados por Jamie Reynolds antes do assassinato de Georgia simplesmente passaram despercebidos pelas autoridades. Muito, muito decepcionante. Mas é isso para este caso. Como sempre, por favor, me contem suas opiniões e pensamentos sobre o caso aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham.
E também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Novamente, vocês podem deixar aqui embaixo ou preencher o meu formulário de sugestões de casos que está linkado na descrição.